Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco deste dia 1º de setembro. Dia de falar de PIB negativo no Brasil, desemprego na Europa, mas dia também de eleições americanas no quadro Qual Plano, Professor? Oi, Kleber, tudo bem por aí? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo certo. Kleber, notícias não muito animadoras aqui em território brasileiro. O PIB caiu 9,7% no segundo trimestre desse ano, se comparado ao primeiro trimestre. E se a comparação for o segundo trimestre do ano passado, a queda já é de 11,4%, hein? Já se esperava por isso? Se esperava por um resultado um pouco menos pior. Ele veio aí meio ponto acima do que a gente já tinha projetado no mercado, que era de 9,2, né? De qualquer forma, a gente está falando aí da maior retração econômica desde que a gente começou a medir, né, a série histórica em 1996. Ou seja, já era esperado que fosse o pior número da história, se confirmou isso, né? E veio um pouco pior, mas ao mesmo tempo muito próximo daquilo que a gente já tinha meio como expectativa. Acho que o grande ponto agora, né, nas avaliações que a gente vai fazer, que o mercado todo vai fazer em relação ao número que saiu, é principalmente sobre quais os setores que foram mais afetados, quais os setores que foram mais atingidos e aqueles que vão demorar mais tempo para conseguir se recuperar, né? A gente ainda vai fazer essas avaliações, o número saiu faz aproximadamente 1 hora. E a gente tem agora aí um desafio muito grande, por isso tudo aquilo que a gente vem falando, né, sobre o que tem que ser feito a partir de então, né, para reduzir a questão do déficit fiscal e para ajudar na recuperação da atividade econômica, é que vai fazer com que a gente recupere o mais rápido possível esse resultado tão ruim. E como amanheceram os mercados depois dessa informação de um PIB com resultado ruim? Você sabe que, olhando para o nosso mercado local aqui, ontem foi um dia muito negativo, né? A gente teve um resultado muito ruim, principalmente acabou fechando com mais de 3,40% de queda do Ibovespa no mês, porque ontem, sozinho, num único dia, ele caiu 2,7%. Muito por causa das questões e do risco fiscal, que acabou aumentando muito pelas notícias que saíram ontem, né? A extensão do auxílio emergencial, que por um lado é muito necessário para ajudar as famílias e a recuperação dessas, que vai ser de R$300 por mais 4 meses, só esse valor vai onerar em mais 100 bilhões de reais. Né, as contas públicas, fazendo com que pela primeira vez a gente vá atingir em 2020 R$1 trilhão de déficit, o que é realmente um número que vai dar muito trabalho para o governo conseguir recuperar. Então isso já derrubou muitos mercados ontem, significa que a gente sem dúvida nenhuma teria um dia hoje talvez um pouco, vamos dizer assim, mais calmo, pelo menos por uma recuperação, que é o que normalmente acontece, mas vai depender muito do que acontecer lá fora também. Lá fora abriu até que calmo, viu, Rê? Com leve alta, e aqui a gente está numa tendência, por enquanto, no mercado futuro aí, também de um dia um pouquinho mais positivo depois da queda de ontem. Falando em lá fora, desculpa aí, gente, mas tem mais notícia negativa hoje para a gente repercutir aqui, porque o índice de desemprego na Europa atingiu 7,9% em julho. O percentual tinha sido de 7,7% em junho e o líder desse ranking é a Espanha, que teve 15,8% de desempregados registrado no mês de julho. Esse dado também não é nada animador, né, Kleber? Não, não é. É um número que mostra ainda a fraqueza da retomada da velocidade com a atividade também na Europa. Voltam aqueles temores, principalmente em relação, né, ao risco de, e se acontecer de fato uma segunda onda, quanto tempo a gente vai demorar para várias atividades e vários setores retomarem, né? Então a gente vê aí o que é mais importante quando a gente fala das pessoas, né, que é o nível de emprego,
emprego, para que as pessoas possam ter a renda sendo gerada mínima para sua subsistência, etc., ainda preocupando um pouquinho. Se a gente pode falar de um dado que também mostra essa velocidade, como ela vem sendo mais devagar, foi a inflação, que depois de 4 anos teve queda, a gente teve deflação no mês de agosto de 0,2%, também na zona do euro. Assim, quando a gente olha para a questão tanto de recuperação da atividade quanto também de demanda, os dois estão muito fracos, né? Naturalmente, um pelo outro, né? A demanda vai ser mais lenta, vai ser menor, uma vez que as pessoas estão com menor renda e também estão preocupadas do que vai acontecer, se elas vão conseguir retomar seus empregos e até mesmo aqueles que trabalham diretamente no setor de varejo, indústria, o quanto que isso vai voltar a acelerar. Do outro lado, né, se a gente for colocar do outro lado ali do continente, a gente tem a China mostrando ainda a recuperação. Né? Vou falar Sim, de um dado positivo, importante. é isso que vem sustentando um pouco os mercados na manhã de hoje não tão tensos, é o fato da China ter apresentado pelo 4º mês seguido avanço no PMI industrial dela, ou seja, está mostrando que ela não deve mais ter retorno da sua atividade. E a gente tem PMI dos Estados Unidos saindo hoje também, que vai talvez ajudar, ou não, depende de como ele vem, daqui a pouquinho, 10 horas. Combinado então, Kleber, a gente vai acompanhando isso tudo ao longo do dia, vocês também que estão nos ouvindo, e agora chega de notícia ruim, porque está na hora da nossa aula de toda terça, e hoje é dia de saber sobre eleições dos Estados Unidos, já que este ano os americanos vão trocar ou não de presidente, Martim Iglesias. Tudo bem por aí? Muito bom dia, tudo bem por aqui, Renata? E aí, Kleber, como é que estão as coisas? Tudo bem, professor? Vamos ter eleição, né? Daqui a pouco, novembro tá aí. Exatamente, Martim. E a gente vai começar a falar sobre esse assunto muito essa semana, começar por você, para a gente entender um pouco como esse processo funciona. Amanhã a gente vai falar com um americano sobre as eleições americanas, então também vai ser super legal. E aí, Martim, queria perguntar para você, primeiro de tudo, para a gente entender esse processo que é tão diferente do nosso, a começar pelo número de partidos e candidatos, né? Pois é. São 2 partidos, basicamente, né, com longa história dentro dos Estados Unidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. A visão do Partido Republicano ela está muito ligada ao liberalismo econômico e à liberdade. Né? Então, a visão que eles têm é que, na medida em que o Estado interfere menos e deixa as pessoas, os empreendedores fazerem os seus negócios, empreenderem de fato, criarem empregos, a economia vai se beneficiar como um todo e a renda da população tenderá a subir. Né? Essa é a grande ideia do Partido Republicano. Quando a gente compara isso com o Partido Democrata, a gente vê que nos democratas existe uma visão mais forte em relação à igualdade e ao estado de bem-estar social, digamos assim. Então, a igualdade ganha muito importante em aspectos sociais, em aspectos econômicos. Então, tem 2 visões, no fim das contas, que tentam gerar o bem-estar da população através de mecanismos um tanto diferentes. Tá? Então, são esses 2 partidos que, basicamente, alteram durante toda a história a presidência dos Estados Unidos. Então, é extremamente importante ter partidos fortes que têm uma história a defender. Né? Países que têm partidos consolidados, de fato, acabam se beneficiando do fato de que os governantes, os presidentes, precisam defender um legado histórico. Né? Então, no fim das contas, eles precisam deixar marcas importantes para os seus sucessores. Então, isso é extremamente importante, porque faz com que muitos governos não sejam momentâneos, né? Querendo se beneficiar exclusivamente ou querendo ter um governo que se limita exatamente a 4 anos ou 5 anos, dependendo do país. Então, essa dinâmica de ter partidos que se alternam e com propostas bastante definidas é extremamente importante. Ô professor, e ao longo do tempo a gente teve presidentes marcantes aí que acabaram se tornando referência desses partidos, tanto nos últimos anos quanto ao longo da história, né? E que já dão mais ou menos uma direção pelas suas características do que a gente pode ter por vir aí também nas demais eleições que tem a seguir, né? É verdade. Podemos citar alguns aqui, né? Vamos ver. Do lado dos republicanos,
Podemos citar Abraham Lincoln, por exemplo, né, um grande líder anti-escravagista, né, importantíssimo presidente dos Estados Unidos, acabou sendo assassinado, né, em 1865. Podemos citar o presidente Eisenhower, né, não sei se vocês sabem, mas o Eisenhower foi o general, né, o comandante supremo das forças aliadas. Ele foi o responsável pela invasão da Normandia, né, até o fim da guerra, toda a campanha da Europa, de retomada da Europa. Depois ele é eleito presidente em 53, né, e aí ele lidera os Estados Unidos num dos maiores ciclos de expansão econômica, né? Então um presidente extremamente importante. Podemos citar o Nixon também, entre os republicanos. Ele teve que renunciar, né? Ele caminhava para um impeachment, acabou tendo que renunciar, foi o único presidente americano que teve que renunciar. Tem duas marcas. Primeiro, que ele foi o presidente quando os americanos pisaram na Lua. Acho que a campanha da Lua foi iniciada até por Kennedy, né? Mas no fim das contas quem estava na presidência no momento em que os americanos pisaram na Lua era Nixon. Ele também quebrou o acordo de Bretton Woods. Lembra que nós falamos do acordo de Bretton Woods, que era a paridade dólar com ouro, num programa que a gente falou sobre o ouro, né? Então foi durante o governo Richard Nixon também que a paridade acabou sendo quebrada. Outro presidente extremamente importante é o presidente Ronald Reagan, né, que era um ator, e ele sabia usar suas características de ator para gerar empatia, né, uma pessoa extremamente carismática. Ele promoveu a recuperação dos Estados Unidos após a crise do petróleo, também trabalhou pelo fim do comunismo, a queda do Muro de Berlim. Então uma pessoa também extremamente influente, né, e muito importante. Podemos citar do outro lado, dos democratas. Primeiro, já que falamos de história, né, posso citar Thomas Jefferson, um dos grandes presidentes, acho que um dos principais autores da Declaração de Independência. Podemos citar o presidente Roosevelt, muito importante ele durante a recuperação da Grande Depressão. Também liderou os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Acabou morrendo pouco antes da vitória final americana, né? Ele sofria de poliomielite também, né? Ele chegou a ser eleito para 4 mandatos, naquela época podia, tá? Acabou morrendo no último, né? Mas ele foi eleito 4 vezes para presidente. Vamos citar também John Kennedy, né? Importante, uma figura extremamente carismática, uma das pessoas mais influentes do século XX, trabalhou fortemente pelos direitos civis, né? Pelos direitos raciais, né? Mobilizou também o país para chegar à Lua, né? A chegada à Lua foi extremamente importante para marcar a liderança tecnológica americana durante muito tempo, né? E foi assassinado, como todo mundo sabe, em 1963. E mais recentemente temos que falar de Barack Obama também, né? Um líder extremamente importante, extremamente carismático, também com ações ligadas aos direitos civis muito, muito importante, e uma liderança também internacional bastante relevante. Aí citamos alguns, né? Acho que também não vamos nos estender tanto citando alguns presidentes, mas só para ter uma ideia das figuras que são marcantes em cada um dos partidos, né? Muito marcantes, inclusive, né, Martim? E, bom, a gente estava falando sobre o processo ser completamente diferente do nosso aqui, e tem uma outra peculiaridade, que é uma eleição, não é uma eleição direta com voto popular como aqui. Ela é escolhida pelos delegados. Pois é, isso é interessante mesmo, acho que nem todo mundo se atenta para isso, mas é uma eleição indireta. E pode ser confuso, né, Martim? Não? Para nós é confuso, sim. Eles já estão acostumados, então acham simples, mas a ideia é assim, tem um colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral só serve para fazer a eleição mesmo, né? Então são 538 delegados. Quem escolhe metade mais um, ou seja, mais da metade, que dá 270 delegados, vai ser eleito presidente. E as pessoas votam nos seus estados para escolher os delegados daquele estado, né? Então a pessoa, quando vai votar nos delegados, escolher os delegados que vão eleger o presidente. E aí o partido que ganha num determinado estado leva todos os delegados daquele estado. Então vamos, por exemplo, a Califórnia é o maior estado, tem 55 delegados. Quem ganhar, independente do percentual que ganhar, pode ganhar por 0,1%, pode ganhar por 80% de diferença, o partido que ganhar leva todos os 55 delegados daquele estado. E aí, no fim das contas, você vai somando quantos delegados você vai pegando dos estados que você ganha, e quem conseguir 270, no fim das contas, vai conseguir ser eleito presidente. E aí tem uma eleição que não é em novembro, que é em dezembro, que formaliza isso, mas a rigor já é conhecido, você sabe quem são os delegados eleitos, então no início de novembro você já sabe quem será
o presidente. Então, né, quer dizer, o processo é esse, é um tanto diferente daquilo que a gente está acostumado a ver em outros países, onde basicamente o voto direto é que escolhe o presidente de uma forma, obviamente, direta, né? Tá, então quer dizer que dá para ganhar no colégio eleitoral e perder no voto popular? Dá, teoricamente dá. Isso não é alguma coisa muito, muito comum, mas essa possibilidade existe. Aconteceu 5 vezes nos Estados Unidos, mas sendo que 2 foram bastante recentes. Uma é a última, né? A última eleição, né? Quer dizer, a Hillary Clinton, ela teve, né, do Partido Democrata, teve mais votos do que o Donald Trump no voto popular. Mas, por causa dessa composição de delegados, quem foi eleito foi o Donald Trump. Outra também bastante recente, que é quando George Bush, o filho, derrota o Al Gore, né? Também na mesma lógica. Então, são 2 casos bastante recentes na história americana, onde o ganhador no colégio eleitoral não coincidiu com o vencedor da eleição popular, né? E, professor, por que a gente fala aqui, obviamente, todos os dias de investimento e tentando atender os investidores, né? Por que é tão importante, tão relevante, né, para o mercado de investimentos acompanhar esse processo de eleição nos Estados Unidos? Acho que é um bom ponto. Bom, primeiro que os Estados Unidos são a maior economia do mundo, portanto, qualquer coisa ligada ao que vai acontecer economicamente nos Estados Unidos é extremamente importante. O crescimento dos Estados Unidos ajuda a determinar o crescimento mundial, particularmente num momento como esse, no qual a gente está muito atento a qual é o ritmo da retomada econômica. Então, certamente isso é muito importante. Então, em termos de crescimento, mas também podemos falar em termos de moeda. Os movimentos do dólar em relação às outras moedas podem alterar fluxos de comércio mundiais. Então, é extremamente importante ficar atento a isso, e certamente em relação à taxa de juros também, né? O que acontece nos Estados Unidos? O ritmo de crescimento que pode ditar o que o Banco Central, que é independente, vai fazer com a taxa de juros, também impacta basicamente os ativos financeiros do mundo inteiro. Então, aquilo que acontece nos Estados Unidos impacta o mundo inteiro, impacta os mercados de uma forma extremamente importante. Então, a eleição americana é um evento que mexe com os mercados de 4 em 4 anos, né? Esse ano, acho que as preocupações em relação à eleição, ou as atenções se voltaram um pouco mais tarde do que normalmente, porque a gente está vivendo uma pandemia, uma crise extremamente importante, com todas as consequências que a gente está vendo nesse momento, mas, de qualquer forma, a partir de agora, certamente as eleições americanas começam a ganhar cada vez mais espaço no noticiário mundial e nos acontecimentos de mercado. Muito Perfeito, bom, professor. gente. Primeira aula, né, Kleber, sobre eleições americanas foi a de hoje. Isso aí, Rê. Temos uma semana pela frente aí. Muito bom. Martim, obrigada. A gente se encontra de novo na semana que vem. Ótimo, então eu que agradeço aí mais uma vez aqui o convite para participar aqui, viu? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela aula, professor. A terça-feira é sua, Martim, não é mais nem convite, viu? Tá bom, tá certo. Obrigado. Um abraço para vocês, gente. Valeu, Rê. E para vocês que estão nos acompanhando, obrigada pela companhia na aula de hoje. A gente volta amanhã para dar sequência a esse assunto do Martim e falar sobre eleições deste ano nos Estados Unidos com um americano. Não percam. E lembrando que a live de hoje, às 5 da tarde, responde dúvidas de vocês, investidoras e investidores. Cuidem-se, protejam-se e até o próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.